a perspectiva de Deus a respeito do pecado. Assista esta aula e veja sobre esse assunto. Meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Mateus, estamos aqui para fazer a gravação de mais uma pré-aula da lição 2 do primeiro trimestre de 2023, né, dos jovens, que tem como tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, né? O tema da lição 2 de 8 de janeiro de 2023 é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Basicamente, essa lição está falando sobre santidade, um tema muito importante que pouco tem sido tocado no meio dos jovens, né? Nós já tivemos aí uma pré-aula com o professor Kelvin, que foi uma bênção, e agora nós novamente trataremos sobre o assunto, só que desta vez usando de exemplo aí a vida de Davi, né? Aquele que foi citado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. O texto áureo, ele se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: "E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e a ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor." É, e o resumo da lição: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Precisamos compreender, basicamente a lição nos deixa entender isso, que Deus ele tem a sua perspectiva, que foi revelada a nós por meio da sua palavra, né? E conforme o andamento da humanidade, o pecado ele tem sido, de certa forma, relativizado, não tem sido visto como Deus vê. E essa lição, ela basicamente traz para nós essas duas perspectivas, né? Perspectiva de Deus em relação ao pecado e a perspectiva do homem em relação ao pecado. Isso tudo está englobado dentro do assunto santidade, tá certo? A leitura bíblica em classe, eu não estarei lendo aqui, mas você, na sua aula, professor ou professora, leia com seus alunos. Inclusive, é até melhor que você peça para um de seus alunos ler, ou de forma intercalada, cada um leia um versículo dessa leitura, para que a aula se torne mais dinâmica, né? Para que todos possam participar da aula em si. Nós, professores, estaremos dando a aula, mas é necessário, é importante, é bom que todos participem, tá certo? Nós temos três objetivos aqui. Primeiro, explicar o pecado sobre a perspectiva humana. Segundo, apresentar o pecado sobre a perspectiva divina. E terceiro, compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso, né? Esses três objetivos aí, que os alunos, quando terminar a lição, eles precisam, né, compreender. Quando acabar a lição, você pergunta para ele: você entendeu o que a lição quis passar para você? Você sabe explicar? Você consegue apresentar? Você compreendeu? É importante fazer essas perguntas para cada um dos jovens para que fique marcado na vida deles. Introdução. Nesta lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei, o momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências de seus atos. Assim como eu já falei, essa lição ela vai usar como exemplo o rei Davi, né? Um homem que tem uma notoriedade muito grande na Bíblia, né? O segundo rei de Israel, que foi escolhido por Deus, né? Deus escolheu de forma maravilhosa, onde ele estava sendo rejeitado pela família, mas
Deus não vê como o homem vê, assim como diz a palavra dele, mas ele vê o interior do homem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a vida de Davi, uma das coisas que mais me impressiona é que Deus fala de Davi que ele é um homem segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. Só que nós vamos ver hoje que o Davi ele cometeu pecados assim horríveis que se eu ou qualquer um dos irmãos cometessem, nós seríamos com certeza disciplinados de uma forma muito severa. E isso é para nós entendermos que não importa o nosso pecado, o que importa é o que nós fazemos depois de pecar. Nós vamos nos humilhar, nós vamos nos arrepender, nós vamos nos voltar para Deus. Tá certo? Então, o que é citado aqui da vida de Davi nesta lição? Aí nós temos o primeiro tópico, o pecado sob a perspectiva humana. E o subtópico 1, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O importante na aula é que o professor ele deve passar pelas histórias da Bíblia, né? Porque nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer as histórias da Bíblia e entender o que aquela história quer dizer para nós, né? Jovens precisam, mais do que nunca, aprender Bíblia, conhecer a Bíblia, conhecer os personagens dela, onde estão as passagens de determinada história, principalmente de Davi, onde que está citado a história de Davi. O jovem precisa conhecer, bom, está citado em 2 Samuel, né? Então ele precisa compreender. Então na aula, abra sua Bíblia, peça para que todos abram sua Bíblia. Inclusive, até muitos usam o celular, não condeno, mas o importante é que ele leve a Bíblia para folhear, para que ele tenha intimidade com a Bíblia. E aí os textos, os versículos, peça para os alunos lerem, para que eles tenham um contato com a palavra de Deus, né? Eles mesmos tenham contato com a palavra de Deus e eles possam provar do que está escrito na palavra de Deus. Então, subtópico 1, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós podemos aqui destacar 3 coisas a respeito desse subtópico. Primeiro, que Davi estava onde não deveria estar. Segundo, que Davi viu o que não deveria ver. E terceiro, que ele usufruiu o que não era dele. E de onde nós tiramos essas 3 coisas? Primeiro, que Davi ele estava no palácio, né? A Bíblia fala que na época em que os reis saíam para a guerra, em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi estava no palácio, passeando, tirando férias, né? Só curtindo, enquanto o exército estava lutando pelo reino. E é por isso que ele estava onde não deveria estar. E por estar onde não deveria estar, ele viu uma coisa que ele não deveria ver. A Bíblia diz que ele estava no pátio do palácio e aí observou uma mulher, por nome de Betseba, que estava tomando banho. Perceba aí, se ele estivesse na guerra, ou seja, se ele estivesse onde ele deveria estar, ele não veria o que não deveria ver. Terceiro, ele usufruiu o que não era dele, ou seja, uma coisa errada corroborou, contribuiu para várias coisas erradas, né? E aí, por ter vícios, nós sabemos e nós podemos até citar isso para os alunos, né? E uma das primeiras coisas que nós temos contato, né, com o pecado são os 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. E aqui nós vemos que Davi ele usou da sua visão, né? Ele viu, igual a Eva também viu para o fruto lá e ela teve um certo desejo. Então, o desejo ele é despertado por um dos 5 sentidos. Nesse caso aqui, a visão. E é muito importante destacar isso para os alunos. E aí você pode, até você mesmo, professor, você pode aplicar tudo que nós estamos falando aqui à sua vida, né? Tenho certeza que você teve um momento de falha na sua vida, um momento de pecado em que você pode aplicar. Você pode lembrar e perceber que teve um início, né? Ninguém caiu imediatamente. Teve início, teve um momento de contato com o pecado ali. E aí, até chegar ao momento do ato. E aí, quando você traz isso para sua vida, você lembra isso,
Quando você cometeu isso, ou quando você viu isso na sua vida, você vai ter mais prioridade para falar para os alunos. Você vai falar isso de forma avivada para os seus alunos, eles vão compreender. E aí tenta passar também essa perspectiva para eles. Olha, lembra de quando, né, por um motivo você talvez tenha caído ou tenha pecado. E veja se não é assim que aconteceu. Então, eu acho que se nós pensarmos e tentarmos explicar para os alunos que eles devem aplicar isso na vida deles, eles vão compreender de forma mais clara. Então, os tópicos são esses. Né? Ele estava onde não deveria, viu que não deveria e usufruiu do que não era dele. Tá certo? Nós temos aqui o subtópico 2, o cuidado com aquilo que parece inofensivo. E aqui nós temos aqui 3 lições sobre isso, né? Eu não vou ler aqui o subtópico em si, mas na sua aula também, se você, né, puder, é muito bom a interação de todos os alunos. Peça para que os alunos eles leiam não só os versículos, mas os subtópicos, né? E para que você possa trazer os alunos para você, para que eles possam cooperar e se sentir mais à vontade durante a aula, porque nós percebemos que muitos jovens acabam até dormindo, né? Não só jovens, né? Os adultos, adolescentes, muitos estão desligados, longe da lição, longe do assunto que está sendo tratado na aula. Então a gente precisa trazer a atenção deles, né? A gente precisa trazer a atenção deles. A gente precisa trazer eles para a aula, para que junto conosco eles possam mergulhar, né, na história, mergulhar naquilo que está sendo falado, tá certo? Então nós temos aqui o cuidado com aquilo que parece inofensivo. Esse é o subtópico 2. Aos olhos humanos, muitas coisas deixam de ser pecado. Segundo ponto, devemos ter cuidado com o relativismo. Terceiro ponto, o pecado nos afasta da presença de Deus. Quando nós olhamos aqui nesse subtópico 2, nós vemos que fala basicamente sobre a visão, né, da sociedade, a visão dos homens, das pessoas em relação ao pecado, porque muitas coisas que eram feitas no passado acabam sendo transformadas, né, aquilo que era pecado no passado acaba sendo transformado em uma coisa normal, né, em uma coisa que não é pecado. Nós vemos isso em várias ocasiões. Nós percebemos hoje, por exemplo, um dos exemplos, né, a questão da tatuagem. Antigamente era um crime, né, um crente fazer uma tatuagem. E nós vemos aí que igrejas estão se adequando a isso, aderindo a isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Pelo menos na nossa denominação, nós não vemos isso como uma coisa boa. Mas é só um exemplo daquilo que tem sido normalizado durante o passar dos anos. O relativismo é uma coisa, inclusive, se eu não me engano, a lição dos adultos do trimestre passado tratou sobre este assunto, né? O relativismo. Muitas coisas têm sido relativizadas. Aquilo que não é pecado, aquilo que é pecado passa a se tornar pecado, e aquilo que é pecado passa a se tornar santo. Isso tem acontecido no nosso mundo. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela explica de forma clara, ela determina de forma clara, ela nos instrui de forma clara aquilo que é pecado e aquilo que não é. Nós sabemos por meio das escrituras o que é santo e o que deixa de ser santo. E o terceiro ponto, o pecado nos afasta da presença de Deus. É muito importante nós termos a noção, o entendimento de que o pecado ele é a causa de todos os males da sociedade. É por causa do pecado que nós temos doenças, é por causa do pecado que nós temos os desastres naturais, por causa do pecado que nós temos a morte, por causa do pecado que nós temos tudo que há de mal neste mundo. Então, quando nós temos essa noção, nós entendemos também que o pecado, ele faz, assim como fala Isaías, se não me engano, o pecado faz separação entre Deus e os homens, né? E por que nós devemos entender isso? Porque Deus ele não compactua com o pecado. Ou seja, se eu vivo uma vida de pecado, né, eu não tenho Deus. E aí 1 João vai falar isso, né?
Se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Nós devemos ter essa noção e passar para os jovens esse entendimento. Nós devemos evidenciar o pecado como uma coisa ruim, como sempre foi, né? Porque muitas vezes nós observamos que o pecado ele não tem sido citado nas mensagens, principalmente quando as mensagens são direcionadas aos jovens. O pecado não tem sido citado, né? E nós devemos citar e evidenciar o pecado como a pior coisa do mundo, tá certo? Como aquilo que nos afasta de Deus. Isso é muito importante, tá certo? Então você na sua aula fale sobre o relativismo, fale sobre como o pecado afasta os homens, as pessoas, os jovens de Deus, certo? Os planos de Davi para encobrir o pecado. Está aqui uma coisa que todos nós já, infelizmente, talvez, posso falar por mim mesmo, talvez já tentamos fazer, que é encobrir o pecado. Então nós temos aqui 3 pontos. A conta do pecado, um jeitinho no pecado, na terra o problema está resolvido. Por que isso? Porque o pecado ele trouxe uma consequência para a vida de Davi. E isso tudo está sendo englobado na vida de Davi. Lembrando que as lições elas são colocadas, né? A história ela está sendo colocada para que o jovem conheça a história, conheça sobre a Bíblia. E aqui eu friso mais uma vez. É necessário que os jovens aprendam sobre a Bíblia, aprendam as histórias da Bíblia, aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Então leia os textos de forma que eles possam compreender. Você lê uma vez, pergunta para os alunos, você compreendeu o que o texto está querendo dizer? O que o versículo está querendo dizer? Se você pediu para alguém ler, pergunte para os alunos, nós entendemos o que estamos lendo? É muito importante isso. Se não entendeu, leia de novo e explique de forma devagar para que todos possam entender. Primeiro ponto, a conta do pecado. Por que a conta do pecado? Porque Davi, ele, após cair com Betseba, né? Adulterar com Betseba, Betseba teve o seu primeiro filho com Davi, né? E aí as coisas vieram à tona. Ele deu um jeito, né? Ele deu um jeito. E aí nós colocamos aqui um segundo ponto, um jeitinho no pecado. É muito mais fácil, com a visão terrena, a gente tentar dar um jeito no pecado do que confessar o pecado. Confessar o pecado é doloroso, né? A gente chegar, por exemplo, na igreja, para um pastor, para um líder e confessar o nosso pecado, às vezes é muito doloroso, muito mais doloroso, né? Então, qual que é o melhor caminho? Olhando aqui com uma perspectiva humana mesmo, que é o que o tópico está falando, é dar um jeitinho no pecado. Eu tentar encobrir o meu pecado de uma outra forma, né? E aí você trata sobre este assunto, aplicando, né? Retratando e relembrando toda a história de Davi. O que ele fez? Davi ele pecou com Betseba, ele foi lá e chamou Urias da guerra, tentou convencer Urias a sair da guerra para poder ir com a sua mulher, né? Ir para casa com a sua mulher, curtir a sua mulher. E aí, para que ele pudesse ter relações sexuais com a sua mulher, provavelmente a sua mulher engravidaria, pronto, o problema estaria resolvido. E aí, depois, não dando certo essa tentativa de Davi, ele tentou embriagar o Urias, mas não deu certo da mesma forma, até que ele chegou ao ponto de mandar assassinar o Davi. Ele assassinou Davi, vamos assim dizer, né? Ou seja, um pecado levou ao outro. Na tentativa de encobrir, de dar um jeitinho no pecado, ele se afundou em um poço de pecado, um poço muito profundo. Ele causou dor para muitas pessoas. E o pecado faz isso. O pecado causa dor. Tá certo? Na terra o problema estava resolvido. Parecia que estava tudo certo. Mas Davi ele tinha esquecido que, por mais que os homens reconheçam, por mais que os homens não questionem, por mais que ele esteja em paz com os homens, no céu a história é diferente, tá certo? Tópico 2, o pecado sob a perspectiva de Deus. Subtópico 1, o pecado é algo desagradável para Deus. E aí nós temos aqui 2 pontos. Ainda que o pecado fique oculto aos olhos das pessoas, jamais ficará oculto aos olhos de Deus, né? Ainda que você dê um jeitinho no seu pecado, né? O pastor não fique sabendo, o líder não fique sabendo, seu pai, sua mãe,
até você mesmo esqueça de ser pecado, pode ter certeza que Deus não esqueceu do pecado. E o segundo ponto, o pecado é sempre mal aos olhos de Deus, né? Deus não se importa pelo motivo que nós pecamos. Você acha que Deus se importa pelo motivo que nós cometemos o pecado? Qual que é o seu pensamento? Pergunte isso aos jovens, pergunte isso a eles. Será que Deus ele se importa pelo motivo na qual nós pecamos? Acumule aí, veja todas as respostas dos alunos e aí você, professor, pode explicar para ele que Deus não se importa com o motivo do seu pecado, né? E aí nós temos aqui o subtópico 2. Não estava tudo bem. 3 pontos. Para Davi estava tudo resolvido, mas para Deus não. O livre arbítrio e a sua responsabilidade. E o ponto 3, Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. E se não tratar nessa vida, ele trata na eternidade, né? E aí, esse primeiro ponto, ele trata a respeito aqui do 2 Samuel, capítulo 11, versículo 17, a parte B, né? Que quando fala que para Deus, para Deus, o que Davi fez pareceu mal a seus olhos, né? Pareceu mal aos seus olhos. Então a gente precisa passar para os jovens que não importa como a nossa situação esteja aqui, a gente precisa tentar entender qual que é a visão de Deus em relação à situação. Ou até mesmo o contrário. Talvez esteja um caos aqui, né, entre a nossa família, entre os pastores, os líderes. Mas se com Deus estiver tudo bem, meu irmão, tá tranquilo. Talvez você esteja passando por um momento de calúnia, né? Se com Deus está tudo bem, então, meu irmão, fique em paz, né? Fique em paz. Passe essa informação para os alunos, tá certo? Um ponto muito importante que é o 2 aqui, que é o livre-arbítrio e sua responsabilidade. Nós cremos que nós temos o livre-arbítrio, inclusive nós temos a responsabilidade sobre as nossas ações, tanto as boas quanto as más, né? Nós podemos escolher qualquer coisa, mas nós estamos amarrados com as consequências das nossas ações, tá certo? Subtópico 3, Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Acho que o que mais deixou a evidenciar aqui é que assim, Deus poderia deixar rolar. Deus não precisaria mandar o profeta Natan falar com o Davi. Mas por conta do amor de Deus para com o Davi, para com a nossa vida, ele vem até nós e fala conosco através da sua palavra, né? Porque ele nos ama, porque ele quer nos trazer de volta para ele, uma vez que o pecado em nossas vidas nos separou dele, trouxe divisão entre nós e o nosso Deus. E aí eu queria que eu trouxe, né, esse versículo que eu acho que trata bem sobre essa perspectiva, né, que se encontra em Provérbios capítulo 3, versículo 12, que que se Deus não fosse misericordioso, ele poderia muito bem deixar a situação do jeito que estava. E o versículo é: o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se você puder, leia também, né, com seus alunos este versículo. Aí o tópico 3, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Subtópico 1, o julgamento de Davi. Nós temos 2 pontos aqui importantes. As pessoas são parciais, julgam outras pessoas com muito rigor e a si mesmas com muita tolerância. E o ponto 2, Deus é imparcial. Por que desse ponto 1? Porque quando o profeta Natan foi falar com Davi a respeito da história de um homem que ele tinha, né, ali a sua ovelhinha, a sua cabra, o seu carneiro, né, o seu animal, que ele gostava muito, que vivia com ele, enquanto o rei ele tinha vários animais, né, no seu rebanho, o rei ele recebeu um viajante, recebeu a visita de um viajante e não quis matar do seu animal, matou do animal daquele pobre coitado que só tinha um único, né? E aí quando Davi ouviu essa história, falou assim: não, pelo amor de Deus, esse homem merece morrer. E ainda mais, ele deve ser restituído 4 vezes mais. E aí o profeta Natan fala para Davi assim: olha, você é este homem, Davi. Você é este homem. Né? Então, o julgamento de Davi naquele momento foi totalmente imparcial. Quer dizer, foi totalmente parcial, melhor dizendo. Foi totalmente parcial. Por quê? Porque para os outros, ele tem um julgamento assim totalmente rigoroso.
Mas o pecado que ele cometeu, ele tentou empurrar para debaixo do tapete, né? Ele teve total tolerância, ele tentou dar um jeitinho. E Deus é imparcial, não importa se é Davi um rei, né? Não importa se é outra pessoa, Deus iria corrigir da mesma maneira. E essa aqui é uma lição. Por mais que nós vemos aí que muitos pastores têm passado a mão na cabeça de obreiros que estão em pecados, Deus jamais vai passar a mão na cabeça de ninguém. Isso é muito importante a gente saber. Subtópico 2: a confissão de Davi. O pecador precisa ser confrontado pela palavra de Deus. O pecado é ingratidão a Deus por tudo que ele tem feito. As consequências do pecado de Davi. O pecador ele só vai confessar, ele só vai se arrepender, ele só vai se humilhar diante de Deus e confessar o seu pecado quando ele for confrontado pela palavra de Deus. E isso é muito importante nós destacarmos, porque nós temos hoje a teologia da hipergraça, que só trata do amor de Deus, das bênçãos de Deus, da salvação, mas a gente precisa entender que nós somos pecadores e que se nós não nos arrependermos, nós vamos para o inferno. Isso tem sido ocultado. Então nós precisamos ser confrontados pela palavra. Confrontados. Tá certo? O pecado é uma ingratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Deus falou com Davi por meio do profeta Natã: olha, Natã, eu te fiz rei. Te dei o reino de Israel, o reino de Judá, né? E você fez tudo isso contra mim. Isso demonstra a ingratidão de Davi para com Deus. E as consequências do pecado. E aí você lendo ali o livro de 2 Samuel, nós vamos ver, ali do final do livro de 2 Samuel, nós vamos perceber que a família de Davi se tornou um caos, né? Se tornou um caos. O filho tentou matar o pai, o filho estuprou a irmã, depois o outro filho foi lá e matou o irmão. Foi uma bagunça na família de Davi. Isso é para nós entendermos que o pecado ele traz consequências gravíssimas, traz dor para a nossa vida. Tá certo? Terceiro subtópico: o arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus. 3 pontos. A maneira certa de resolver um pecado é alcançando a misericórdia e não encobri-lo. Tá certo? Segundo ponto: quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E terceiro ponto: Deus é misericordioso. Nós precisamos entender que não há pecado grave demais para que Deus não possa nos perdoar, né? As pessoas, às vezes, elas se sentem incapazes de alcançar a graça divina por conta do pecado que ela cometeu. De maneira nenhuma, né? Nós precisamos entender que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E aí você pode ler todo o Salmo 51, que vai tratar bem a respeito do arrependimento de Davi. Esse salmo é maravilhoso. Leia com eles, né? Com os alunos. E aí, para que eles possam entender o quão foi o arrependimento de Davi, demonstrado aí por meio do Salmo 51. E a conclusão: o exemplo de como Davi lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele e seu desfecho são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. O julgamento de Deus é imparcial, todavia aqueles que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. Amém, irmãos? Eu espero que essa pré-aula ajude você, né? Você, professor ou professora, a dar a sua aula. Ore a Deus, peça a Deus discernimento, peça ao Espírito Santo para que possa te ajudar, né? Antes da sua aula, ore com os alunos, né? Para que Deus possa clarear a sua mente e a mente deles. E eu creio que vai ser uma aula abençoada. Amém? Deus abençoe.